Heróis. Um estereótipo clichê. Herói é uma figura arquétipica, um personagem que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema de dimensão. Pelo termo latino, eros, o termo herói designava originalmente o protagonista de uma obra narrativa ou dramática. Para os gregos antigos, o herói situava-se na posição intermédia entre os deuses e os homens, sendo em geral filho de um deus e de uma mortal. Portanto, para os gregos antigos, o herói tinha uma dimensão semidivina. Porém, quando foi traga para a América, eles foram um pouco romantizados e desenvolveram uma segunda persona em cima de si, e alguns deles passam por momentos onde se perde um parente ou algo trágico acontece, e na maioria das vezes dá força para que eles continuem e sigam em frente. Nesse caso, temos Batman, que é movido pela vingança por quem matou seus pais, porém é uma vingança um pouco mais controlada e, de certa forma, uma justiça boa. Porém, todavia, tem também os chamados vilões, como o Coringa. O Coringa apresenta a contraparte de um herói. Enquanto um herói é adorado como um deus, os vilões são odiados como um cão. E o que os fazem mal não é o que eles querem ou porque eles foram obrigados. Muitas vezes eles passam por dificuldades e coisas muito duras que afetam seu psicológico. Eles desenvolvem uma raiva do mundo e da humanidade. E às vezes eu acho muitos vilões mais reais que muitos heróis por aí. E em 1987, em meio a um mundo onde está cheio de pessoas que só se importam com elas mesmas, temos Devilman. Devilman conta a história de Akira. E no começo você pensa, é um adolescente normal, em um anime normal, com suas ilusões amorosas e com seus poderes de demônio. Porém, Akira, apesar de ser um herói, ele não quer poder e não é venerado. Pelo contrário, ele salva o mundo pelas sombras e ninguém sabe da existência dele. Ele matava os demônios que queriam se alimentar das pessoas. Porém, quando as pessoas descobrem que os demônios existem, eles começam a desabar. Eles não acreditavam em mais ninguém e começavam a se destruir. Porém, quando descobrem que o Akira é meio demônio, a cidade toda o apedreja. Akira nos mostra que os verdadeiros demônios não eram os próprios demônios, mas sim as pessoas. Enquanto os Devilmen tinham a vontade de viver, a vontade de lutar pelo que eles acreditavam, as pessoas tinham a simples ignorância de se destruir aos poucos. E bastou uma leve informação que o mundo foi todo ao declínio. E o que Devilman nos quer mostrar é como a humanidade é tomada pela selvageria e como nos deixamos levar pelos sentimentos mais primitivos, e os demônios são a pura representatividade desses instintos primitivos. E um anime desses de 1987 reflete na realidade de hoje. Quantas pessoas caçam outras só por conta da religião, pensamentos e cor da pele? E uma das coisas que o anime trabalha melhor é como as pessoas se tornam de uma humanidade pacífica para uma completamente primitiva e sanguinária. E isso tudo foi causado pelo preconceito. E aí vai uma pergunta: onde o ódio leva a gente? E é por isso que Devilman é tão lembrado até hoje. Porque olha como o ódio modificou o mundo. Olha como tudo foi destruído. Simplesmente pela raiva e pelo ódio. E o Akira nunca foi tratado como um super-herói ou algo do tipo. Porém, ele foi tratado como o ser mais humano. Apesar de todas as dificuldades e tudo que ele passou, ele permaneceu humano. E mesmo morrendo no final, ele consegue tirar lágrimas até mesmo do próprio Satã, que é a reencarnação do ódio. E Devilman nos mostra que o ódio nunca é a solução. E que devemos manter a nossa humanidade, não importa o que passamos. Um herói é aquele que faz o que gosta por amor. E o amor é um dos sentimentos mais humanos. Ou seja, ser herói também é ser humano, pelos seus gostos e ações. E obrigado por assistir esse vídeo e tchau.